Olá, esse é o Cores da Cris e hoje eu vou apresentar a última aula da série da nova pintura Bauer-Malerai, que foi um estilo novo de pintar o Bauer que eu desenvolvi e preparei inclusive em guias de pinceladas, que são esses aqui. São 4 lâminas, que trazem os motivos com riscos e o guia de pinceladas, o passo a passo para você acompanhar. Esse material ele auxilia muito para quem está pintando, realmente é muito útil para você fazer o trabalho sem estar ali presencialmente tendo uma aula. E eu resolvi gravar os vídeos para complementar esse material. Então, tendo o guia que você vai ter os riscos e assistindo os vídeos, você vai conseguir pintar com certeza. E o novo Bauer é uma versão mais moderna, com cores e desenhos que se adaptam melhor à decoração da nossa casa. Então dá para fazer pequenos móveis, dá para pintar a própria fachada da casa, como eu já mostrei, dá para pintar peças de metal, peças de cerâmica, esses vasinhos que estão aqui. Enfim, dá para você fazer muita coisa legal. É uma técnica de pintura acessível, fácil de fazer, basta você seguir os passos, E é para isso que estão aqui, os guias e as aulas que eu apresento. As aulas que eu já postei, você pode assistir fora de ordem, não tem uma única sequência, porque cada uma delas mostra flores, folhas, passarinhos, ou seja, motivos diferentes para você pintar. Mas com a de hoje, a gente completa essa série e eu vou mostrar como pintar flores do campo. As flores do campo são bem decorativas e elas servem para a gente colocar em qualquer detalhe do motivo. Então, em todas as peças você vai acrescentar algumas dessas florzinhas e hoje nós vamos fazer o passo a passo delas. Bom, vamos lá começar o passo a passo, A primeira etapa é preparar a peça com uma cor de fundo. Eu estou trabalhando em toda essa sequência com tintas PVA. Você pode usar também a tinta decorativa fosca, tinta acrílica decorativa. Tem um vídeo que eu já gravei no Dicas do Ateliê, que está aqui o link, que você pode entrar e assistir, onde eu falo sobre a diferença entre o PVA e a tinta acrílica decorativa. Vale a pena para você se inteirar melhor, tá? Mas enfim, aqui eu trabalhei na madeira com a tinta PVA e você vai preparar então o fundo da peça, no caso para a aula de hoje, com a cor laca rosa. Aplica 2 a 3 demãos, aguardando secagem, e aí a peça está pronta para receber o risco, que você vai copiar no papel vegetal e passar para a peça com um carbono, utilizando uma ponteira para passar o risco e começar o trabalho. Bom, como em todos os motivos, a gente inicia a pintura sempre pelas folhas. As folhas ficam por baixo, então você vai começar. Eu vou fazer aqui uma apresentação mais rápida, porque os outros vídeos já têm a pintura das folhas com mais detalhes, mas você vai primeiro preencher as folhas com uma cor de fundo, um tom de verde. Ela pode ser um verde mais azulado, como esse que eu estou usando, ou verde folha mesmo. E você vai preencher as folhas sempre com pincel redondo, Eu uso pincéis redondos de tamanhos variados, você preenche o fundo das folhas. Deixa secar e repete a aplicação até que fique bem preenchido mesmo. Depois de fazer o fundo das folhas, você vai fazer o sombreado, ou a gente vai dar volume para essa folha utilizando uma outra cor. Então, no caso das flores que estão pintadas com o verde mais claro, você vai sombrear levemente usando um tom de verde mais escuro com um pincel número 3, aplicando em apenas um dos lados esse tom escuro e esfumaçando, mesclando com a cor mais clara, assim você vai obter um efeito degradê. No caso das folhinhas menores que estão pintadas com verde folha, você vai simplesmente pincelar com um tom de verde mais intenso, um pouquinho mais escuro, por cima para dar volume. Vai fazer assim com todas as folhas, aguardar a secagem e aí então fazer os filetes, que são os galinhos, os raminhos e as nervuras das folhas que definem melhor o desenho. Para fazer essa etapa, nervuras e raminhos, você vai usar o pincel para filetes. Pincel liner para filetes com a tinta, o PVA levemente diluído com água, assim a tinta vai correr melhor. Aqui uma dica para quem quer saber mais sobre pincéis. Eu gravei alguns vídeos já no Dicas do Ateliê falando exclusivamente sobre pincéis. Esse que está aqui é um vídeo que eu falo de pincéis redondos, que é justamente o tipo de pincel que a gente usa nessa técnica. Então depois assista esse vídeo que vai ser bem legal para você entender melhor que tipo de pincel usar para pintar o Bauer.
Bom, a gente vai começar a pintar as flores por essa flor central, que é a flor do campo tradicional, né? Ela tem pétalas em branco e para fazer essa flor a gente usa o pincel número 5, que é maior, pega a tinta branca e preenche cada pétala com 2 ou 3 pinceladas. Sempre que você for refazer uma pincelada, pega mais tinta no pincel. Preenche tudo com branco e, se necessário, você repete mais uma aplicação. Depois de pincelar as pétalas com branco, você vai dar volume utilizando a cor rosa bebê. Então no pincel você pega o branco com o rosa e vai pincelando novamente, exatamente da maneira que você fez antes, só com o branco, dando mais volume para a sua flor. Bom, agora para definir ainda mais, né, as pétalas e marcar bem a divisão entre elas, com o pincel para filetes e um tom de rosa um pouco mais escuro, o rosa chá, você vai marcar o centro, do centro para fora, cada uma das pétalas. É com uma única pincelada com pincel liner, é um detalhe bem delicado, mas que vai fazer toda a diferença. Essa flor tem o miolo pintado com amarelo. Você vai misturar amarelo ouro com branco, preencher o miolo e repetir a aplicação para ficar bem coberto. Depois você pega um pouquinho de laranja, mistura no amarelo ouro e dá uma leve sombreada nesse miolo, para ele ficar com mais volume. Esse recurso, você já viu, a gente faz sempre nesse estilo de pintura. Para definir mais ainda o miolo, você vai contorná-lo com laranja. Pincel liner com a cor laranja, você contorna o miolo dessa flor e aguarda, deixa secar, porque depois só vai faltar o detalhe final das bolinhas. Bom, agora a gente vai fazer as florzinhas do campo de 5 pétalas. É uma flor bem tradicional também, todo tipo de pintura decorativa. A gente começa preenchendo as flores com uma mistura de rosa chá e branco. São 5 pétalas, então você vai preencher com o pincel redondo número 3 cada uma delas e depois aguardar a secagem. Se for necessário, preenche novamente para que o fundo fique bem coberto. Depois de pintar os fundos, você vai destacar cada uma das pétalas. Algumas você vai pincelar essa mistura de rosa com um pouquinho de branco para fazer as pétalas mais claras. E outras você vai colocar um rosa antigo, que é um rosa um pouco mais escuro, para deixar as pétalas mais profundas, como se elas estivessem mais ao fundo. Você vai fazer isso em todas as pétalas, né, das florzinhas que estão inteiras e das que estão em botão também, até terminar todo o motivo, esse mesmo tipo de flor em todo o motivo. Bom, essa florzinha tem um miolo em amarelo também, então as que estão com 5 pétalas você vai preencher o miolinho com amarelo ouro, exatamente como a gente fez na outra flor. Agora a gente vai pintar essa flor do campo que é mais quadradinha, ela tem 4 pétalas e é feita sempre num tom mais puxado para o azul. Então primeiro a gente vai preparar uma mistura de azul cerúleo com branco e um pouquinho do verde, do primeiro verde que a gente usou nas folhas, para que fique um tom meio para o azul piscina, meio turquesa. E a gente vai preencher com essa cor todas as pétalas, né? São 4 para cada flor. Se necessário, você vai repetir a aplicação desse azul para ficar um fundo bem uniforme. Agora você vai pegar essa mistura que você fez de azul e acrescentar bastante branco. Você vai fazer um tom de turquesa mesmo. Se preciso, você põe até um pouquinho mais do verde. Com esse tom turquesa mais claro, você vai marcar as 4 pétalas, sem cobrir naturalmente o que você fez com a cor mais escura. Você vai pincelar um pouco mais para dentro, né, sem preencher completamente e marcar as pétalas dessa maneira. Essa flor também tem um miolinho amarelo e você vai preencher então com a mistura de amarelo, ouro e branco e fazer a sombrinha com laranja em um dos cantos. Depois de pintar o miolinho com amarelo, você vai fazer um leve contorno com o verde, o mesmo verde da folha que a gente usou. Com pincel liner, só um contorninho para destacar mais o miolo na hora de definir as pétalas. Bom, enquanto as flores azuis estão secando, a gente vai finalizar as outras que a gente já pintou. Então a flor maior, a flor do campo, ela tem bolinhas feitas com uma ponteira, um boleador, com a tinta vermelha, o vermelho vivo. Você vai fazer várias bolinhas no centro, marcando bem o miolinho dela. Com a ponteira e essa mesma cor vermelha, você vai fazer uma bolinha no centro de cada miolinho amarelo da flor cor-de-rosa, das florzinhas do campo em rosa que a gente já pintou.
Agora pegue a ponteira e a tinta marrom, um marrom escuro, e faça bolinhas contornando todo o miolo da flor central. É muito usado esse recurso das bolinhas na pintura decorativa. Em algumas flores a gente usa para decorar, fica bem interessante. Agora, com o pincel liner e a tinta branca, você vai fazer pequenos risquinhos. São mais ou menos 5 em cada uma das pétalas, um ao centro e os outros de cada lado, para dar um efeito. É uma decoração mesmo, muito usada também nas técnicas decorativas. E você vai fazer esses risquinhos em branco para todas as pétalas dessas florzinhas azuis. Agora só faltam as bolinhas das flores azuis. Elas são feitas com a mesma ponteira, o boleador, só que elas são em branco. E você vai contornar todo o miolo com essas florzinhas brancas. Depois de pintar todas as flores, só falta fazer os cálices dos botõezinhos de flor do campo. Com o mesmo tom de verde claro, você preenche o cálice, um tom mais escuro você faz a sombra e aproveita novamente o pincel liner e o verde que ainda está no seu godê ou na sua paleta e faz mais alguns filetes, alguns arabescos saindo ali do arranjo, complementando assim o motivo. Tá? Esse recurso também é muito utilizado e o arranjo fica mais natural, fica mais bonito quando você faz esses filetinhos no final do seu trabalho. Terminada a pintura, você deixa secar por 24 horas, tá? É o tempo necessário para a tinta fixar bem na peça, não tem nenhum perigo de algum excesso borrar ou sair. Depois de bem seca, você vai passar cera em pasta incolor com um paninho. Daí eu uso pano de camiseta usada, assim, que é bem suave e não solta pelos. Essa cera em pasta é uma cera também para artesanato, você encontra nas lojas de artesanato. Você aplica na peça toda uma camada fina, deixa secar por uns 10 minutos e depois passa uma flanela para lustrar. As peças assim ficam com um acabamento aveludado, que é específico desse tipo de pintura. Bom, pessoal, essa foi a última aula do novo Bauer. Eu vou trazer outras técnicas de pintura decorativa mais pra frente, com outro tipo de motivos e outros arranjos que eu estou preparando aqui já para o canal. Mas essa sequência é super bacana, interessante para você que está pensando em se aventurar na pintura. E os guias de pincelada são super úteis, como eu já mostrei para vocês. Estão à venda na loja do meu site, eu tenho uma loja virtual, você pode entrar aqui no link que está aparecendo e lá você vai encontrar todo o material que eu tenho para essa técnica, inclusive outras apostilas de riscos, que são materiais que as pessoas procuram muito e sempre me perguntam aonde encontrar. Eu espero que vocês aproveitem bastante essas lições e pintem muito, porque realmente é muito bacana ver as peças bonitas, decoradas que a gente pode fazer com o Bauer. E continuem seguindo aqui o canal, inscrevam-se para não perder nenhuma atualização e deem um like nesse vídeo, não é legal para eu ficar sabendo que vocês gostaram. Então até o próximo vídeo, que vem mais pintura por aí, claro que vem.